Vamos lá, gravando. É, dia 10 de maio, vou gravar mais um diário é, aqui hoje. Dia que eu comecei bem, de novo, peguei uma operação excelente, e mas acabei tentando esticar ela por muito tempo e não encurtando muito o stop. E ela chegou a pagar mais de 1.000 pontos e eu deixei voltar, acionou proteção. Depois eu tentei mais duas entradas e acabei sendo estopado e parei o dia. É, mas vamos por partes, vamos por partes. Então o dia, aqui está o dia de ontem, né? Ficou dentro desse range aqui e hoje a gente abriu nesse leve gap de alta. Esse gap começou essa movimentação aqui de retorno às médias, até de certa forma deu uma alinhada nelas. Eu vi esse candle aqui 29, eu até pensei em comprar, mas um pouco antes da abertura aqui, né? Eu não gosto muito de volatilidade de abertura. Não sei se é um bloqueio ou não, mas eu deixei passar. Esse candle 29 fechou 9,56, então eu optei por esperar. E aí na abertura o mercado fez essa movimentação aqui, né? Ela voltou a testar, deixou um 1, 2, 3 de venda na abertura, na máxima do dia aqui. Era um sinal de venda, na minha opinião, apesar das médias estarem se alinhando. Mas a força desses dois candles aqui, o 33 e o 38, para mim deram a sensação de que era um retorno às médias de um time frame maior para voltar a cair mais. E não deu outra. O mercado passou a abertura, ele recuou e deu essa pancada para baixo. Candle de 2 minutos às 10h30 na abertura do mercado americano de 440 pontos. E isso aqui virou totalmente viés para venda. Tanto que ele veio e acelerou aqui um pouco. Aqui foi uma entrada que eu até discuti, mas não vi como correto pelo afastamento das médias. E ela chegou e andou. E aqui embaixo ela fez esse 1, 2, 3 na mínima de ontem. Quando ela fez isso, eu estava olhando o mercado e eu desenhei o seguinte cenário. Eu entendi isso aqui como uma LT de um possível canal maior. É, então esse movimento, e ao mesmo tempo que eu desenhei esse canal, eu desenhei esse fibo aqui, né, dessa pancadona para baixo. E aí o que o mercado fez? Ele recuou, né, esse 1, 2, 3 aqui veio e voltou a testar as retrações. Aí ele testou, deixou a primeira retração aqui um candle bastante vendedor, mas eu acabei não pegando por ainda tá meio da abertura aqui, mas o meu viés já era para venda até mesmo nesse candle. E só que ele estava com 250 pontos de stop. Eu estou evitando de pegar esses stops muito caros. E aí beleza, o mercado voltou aqui, as médias ficaram bastante fechadas. E aí bastante próximas, né? Eu quero dizer, sem muito o que fazer aqui nesse meio, de certa forma nessa pequena faixa de gás do movimento do dia até então. E aí ela perdeu para baixo, com o candle começou a perder força e fazer cada vez topos menores. Candle 72 para mim já era bem plausível de uma venda, porque ele perdeu as retrações aqui, ou seja, ele tinha tudo para voltar a testar o fundo, com o stop lá no 71. Também não deixa de ser um 2 3 um candle de impulsão, mas eu acabei não pegando, pelo stop de 250 pontos também. Aí ele fez o 73 barra branca e fez o 74. O 74 foi onde eu tomei a primeira operação. Por quê? Porque ele abriu, ele voltou a testar as médias, ou seja, isso aqui pode até ser considerado um PC de certa forma, apesar de não estar tão com as médias alinhadas para baixo. Mas ele testa as médias e volta e fecha bastante perto da mínima, ignorando a barra do 73, ou seja, o 73 foi uma barra branca ignorada, com as médias se alinhando, e o 74 com um candle de impulsão, oferecendo proteção nas médias com um stop menor de 165, 170 pontos. Aqui eu tomei a primeira operação. E ela começou a ir embora, né? Então perdeu essa linha de tendência, veio testar fundo, perdeu o fundo, voltou e fez um pullback bastante bonito, né? Então aqui médias alinhadas, 1, 2, 3 de venda. Eu acabei não aumentando a mão nesses momentos aqui porque eu ainda considerava um certo afastamento das médias. O candle 91 aqui, o 3, né, do 1, 2, 3 não foi tão bonito. E o próximo ficava com o stop muito caro, de 300 pontos. Então eu acabei não fazendo nada aqui e deixei o trade rolar, né?
Aí uma coisa importante também que eu notei, ele veio e perdeu esse fundo aqui, né? Perdeu, voltou e fez uma troca de polaridade, que linda. Essa troca aqui eu vi depois, eu não vi na hora. 202 pontos, mas era uma entrada plausível. 200 pontos. E aí ele veio, fez essa estrutura aqui e eu posicionado no trade até então, né? Então até esse momento aqui o trade já tinha andado em torno de 800 pontos. E ele começou a fazer essa estrutura após ter perdido o fundo lá. E eu enxerguei um pequeno triângulo aqui. Então eu até estava com um pouco de receio, deu um pouco de calor nesse momento. Só que eu sinceramente enxerguei um triângulo aqui, ó. Opa, não é essa ferramenta que eu quero. Essa curtinha aqui é mais fácil. E eu vi dessa forma aqui, né? Aí a hora que ele fez aqui o 134 alinhando as médias e o 136, eu pensei, cara, isso aqui vai andar. E eu fiquei segurando o trade, né? Só que aí o que que aconteceu? Ele voltou. Aqui no gráfico do mini índice não tinha nada para trás, né? Oh, caramba. E eu fiquei dentro do trade, porque para mim fazia todo sentido ele ir mais, né? Só que aí o que que ele fez? Ele fez esse candle aqui e esse candle foi de exaustão, não foi de ignição. Foi muito forte o rompimento, talvez isso até seja um aprendizado para o dia. Mas aí na sequência ele ofereceu um triângulo ascendente de reversão, né? Então eu até vi isso aqui depois. Foi bem ascendente, né? Pode até ser da mesma forma aqui. E eu estava atento a esse momento. E aqui eu falei, cara, aqui o trade já moiou, não foi, né? E aí o que que eu fiz? Eu trouxe o stop para, não lembro se aqui para o 129 ou para o 124, porque tinha a média de 72, ela não está nesse layout, mas a média de 72 também estava caindo. E eu tenho observado bastante, às vezes o trade dá um sinal, como foi aqui, que ele rompeu o fundo e tudo. E aí ele volta a testar essa média em extremidade, vamos falar assim, a média de 72, para voltar a cair. E eu optei por ficar dentro do trade. Por ele ficar todo esse tempo abaixo do fundo, eu considerei como rompido e vi motivos para ficar. O que... E aí ele acabou rompendo esse pivôzinho para cima e recuou, né? Foi então um movimento de exaustão. Só que o grande problema aqui foi que eu piramidei e eu dobrei a mão. Então foi um candle de impulsão, mas dada a falta de inclinação das médias aqui, eu não deveria ter entrado nesse trade, porque seria até mais correto eu ter piramidado aqui do pela inflexão das médias, por ter perdido fundo prévio, feito um pullback, do que aqui, né? Então se percebe uma característica das médias aqui, uma inclinação, e aqui onde eu entrei outra, né? O candle foi bastante bonito. Talvez isso que tenha me seduzido ali na hora, mas as médias já não estavam tão legais, né? Só que o que que foi minha leitura aqui? De certa forma era até plausível, mas eu li o seguinte, ele perdeu o fundo aqui no 136 e voltou e estava tentando negar ser um falso rompimento. Só que ele veio e deu quase que um topo duplo, né? Até esse momento aqui. Que era uma região de troca de polaridade, inclusive. Se a gente pegar o fundo prévio perdido, é, toda essa faixa aqui, né? Então, não sei se eu forcei um pouco a barra, mas eu entendi, ó, ele veio aqui, testou, deixou pavio, um, dois, três. Aí ele voltou aqui, deixou outro pavio. E aí, até aí tudo bem. Só que aí ele voltou, fez um candle branco. E olha esse candle 159, que impulsão de reversão. Eu falei, cara, aqui eu vou aumentar a mão. Porque para mim isso aí era uma entrada de volume, de fluxo, dando uma certa clareza a favor da tendência. Só que aí deu ruim. Eu entrei aqui no 159 e o negócio voltou para cima e eu tomei o stop cheio, daí eu entrei com dois contratos, né, que é minha mão, aqui mais dois e eu acabei estopando os quatro aqui em cima. Isso foi um erro técnico também, porque veja bem, aqui na máxima do trade era 205 pontos, era um trade plausível. Só que esses dois contratos, como eu estopei ele cheio lá em cima, ele saiu com um stop de mais de 300 pontos. Isso aqui fudeu minha pontuação do dia, né? Então foi um erro técnico do stop. Mas até da entrada eu sinceramente não acho assim tão errado, apesar da observação que eu assumo aqui, que é da inclinação das médias, né? Mas aí beleza. Então eu tava com um trade vencedor e um trade perdedor.
né? Essa que eu aumentei a mão. E ele pegou e deu essa pancada pra cima. E isso aqui não foi muito natural. Eu não sei se teve notícia o que aconteceu, mas, cara, ele estopou e esses 4, 5 candles aqui subiram 800 pontos. Não achei natural. Então, logo. Ah, tinha mais um detalhe que eu fiquei no trade aqui, que era essa linha de tendência, ó. Era mais uma confluência que me manteve no trade. Eu tinha desenhado isso aqui, ó. Então, e a média tinha a SLT e a média de 72 aqui, por isso que eu pensei que ele poderia vir aqui, dar uma violinada para voltar a cair mais. Mas enfim, aí ele voltou, né? Então esse canal aqui já não faz muito sentido, apesar de que ele segurou lá na frente. Então talvez essa linha de tendência ainda faça sentido, na verdade. Só que aí eu peguei e tracei um fibo dessa queda do dia, né? Porque, de novo, essa alta aqui que me estopou, eu não achei ela natural. E aí eu vim buscar os 60 aqui e eu tentei uma venda. Só que aqui foi, puta, um outro erro técnico, que eu desenhei esse fibo sem o ímã. E aqui pra mim, nessa região, deixa eu dar um zoom aqui, ele já tinha. Tá meio ruim de enxergar, né? Essas cores que eu tô usando. Ah, opa. Nessa região aqui, pra mim, ele já tinha encostado na última retração, no 61. Isso aí me fudeu. Deixa eu ver se eu acho uma outra cor. Uma corzinha mais legal. Aí eu peguei e entrei a mercado aqui. Eu não lembro qual candle. Mas ele chegou a vir e não andou. Esses trades, isso é uma observação que eu fiz, venho fazendo e faz total sentido. Esses trades que ele volta e dá uma paulada, igual ele fez aqui pra cima, né? E o 61, cara, ele dá no 61, ele já volta pra baixo com força. O fato de ele ficar congestionando aqui em cima chama as médias pra ele, já descaracteriza o trade do 61. O trade do 61 normalmente ele dá no 61 e sai rápido. Se você entrar ali no 61 e ele ficar pipocando, a chance é grande de dar errado. E não deu outra, né? Aí no candle 188 aqui ele veio, me violinou, já tirou, porque o meu stop estava aqui em cima incorretamente, eu desenhei o fibo errado. Só que aí o dia não saiu dessa, né? Ele ficou fazendo, trabalhando dentro desse range aqui, que era a faixa de gás do dia. Aí eu até não tinha visto isso, mas ele veio aqui, fez um falso rompimento e deu na linha de tendência que eu tinha desenhado do dia lá atrás. E deu mais um movimentinho aqui para baixo. Enfim, esse foi o dia. Como eu falei, eu acho que minhas entradas estão sendo boas. Isso aconteceu ontem, aconteceu hoje. De eu estar num trade vencedor, só que pelo fato de querer segurar e de entender o modelo, que é para buscar bastante pontos, né, esse modelo de trabalho, eu tô acabando me vendando para algumas outras coisas, né? Tenho muito claro assim comigo, cara, não sou mão de alface e tal. Só que isso às vezes eu acabo de certa forma exagerando. E uma reflexão que eu tive aqui nesses casos, ainda mais que eu tinha entrado com dois contratos, é procurar parcial nos alvos de fibos do dia, porque o que acontece? Aqui eu peguei muitas estruturas de projeção do dia anterior, porque eu tenho uma zona de interesse desenhada aqui embaixo, ó, que ela vem dos fibos macro. Olhando pelos 60 aqui, ó, tem esse pivô lá de abril, que ele cravou o primeiro alvo aqui. Depois eu mudo para padrão de outra cor, essa porra. Cravou o segundo alvo aqui. E o terceiro alvo dele está aqui embaixo, na minha zona de interesse que está aqui em fúcsia. Esse é um fibo e o outro, seja desse espelhamento aqui do movimento em A ou desse pivô, que é a maneira que está agora, ele também conflui aqui para essa região. Se a gente pegar só do espelhamento, ó, como eu falei. Então, assim, tem três fibos dos movimentos dando no mesmo lugar, tá vendo? Por isso que eu estava com muita fé de que hoje ele iria buscar isso. Sem contar que esse range que ele tem aqui é muito parecido com o range que o Ibov tem para bater no fundo anterior. Então, por esses motivos, eu fiquei dentro do trade. Mas para efeitos de parcial e pelo fato dele não ter andado aqui, o que eu poderia ter observado, né? Como eu falei, os fibos do dia. Deixa eu apagar esses fibos aqui. E o que foram os fibos do dia, né? Se a gente olhar tanto o espelhamento quanto o pivô, né? Pegar aqui, considerar uma caixinha, isso aqui jogar para baixo. Deixa eu pôr o ímã. Ele pegou aqui, ó. Então ele veio, deu o primeiro alvo, deu o segundo alvo, deu o terceiro alvo. O candle de exaustão foi o terceiro alvo. E eu não uso mais volume, mas é bem provável que esse candle aqui tenha tido bastante volume. Então, era um motivo para ter sido falar, porra, cara, a estrutura do dia deu o terceiro alvo.
É, não valeria uma parcial no mínimo, terceiro alvo do movimento do dia? É isso, essa sacada assim que me faltou, porque como eu falei, ele perdeu o fundo, cara. Eu já projetei os alvos maiores, né? E os alvos maiores, até mesmo dessa última estrutura aqui, apontam para essa região de interesse que eu tenho destacado no gráfico. Mas não foi hoje que foi lá, né? Então, esse que é o grande aprendizado de hoje. A entrada foi boa, só que a condição nem tanto, e faltou olhar para as estruturas do dia, deixar mapeado na tela. Elas e não só as regiões de interesse, né? Esse que é o grande X do dia aí. Mas foi isso. O resultado, então, com esse gain e esse stop aqui que foi praticamente dobrado e mais esse stop, eu fico com uma operação no gain e duas no loss, mas ainda consegui fechar o dia aí com, acho que deu 150 pontos, que misturou um pouco a mão ali a hora que eu piramidei, mas com R$ 66. Eu até nem registrei elas ainda no Excel, mas vamos de 2060 para 2112, 106, é isso, né? 126. É, foi um dia bom de aprendizado, né? Para fechar assim. Foi muito boa a condução no sentido psicológico, assim, de não alfaçar e tal, mas faltou um pouco de objetividade para perceber que, pelo menos parcial em terceiro alvo da estrutura do dia era bastante plausível. Porra, terceiro alvo não era alfaçado de maneira alguma, né? Mas tranquilo, acho que isso é uma coisa que fazendo o diário e reconhecendo isso aqui eu vou perceber e não vou cometer de novo. Só colocando os trades aqui para ver, né? Como eu falei, eu entrei aqui no 74, aí piramidei aqui, saí com os dois aqui em cima, né? Que era esse topinho aqui que eu estava protegendo. Aí aqui eu tentei a venda, porque ele deu no 61 que eu tinha na tela, né, que estava errado. E voltou. Eu entrei a mercado aqui, sem medo. E aqui ele saiu e me estopou, né? Daí a partir daqui eu já não fiz mais nada. Swing trades também eu acabei não entrando. Os papéis que eu tinha mapeado estão em processo de pullback, seja na venda ou na compra. Eu não vi nenhum gatilho claro assim para tomar hoje. Beleza? Acho que é isso. Um bom dia, um dia de aprendizado aqui na parte da condução do trade. Fechou.